Você sabe o que é diversidade? Sabe quais são as modalidades de ensino que abarcam o diverso, o diferente? É possível situar historicamente como os processos sociais estão atrelados aos conceitos de diversidade cultural? São questões como essas que nossos convidados e convidadas vão discutir nessa próxima meia hora. Não saia daí! Olá, sejam muito bem-vindos! Estamos iniciando mais um episódio do Educação em Tela, uma produção do PPGED, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Hoje nós vamos falar sobre educação, diversidade, as modalidades de ensino e seus diferentes públicos e especificidades. Para compreendermos o conceito de diversidade, nós precisamos também compreender como ele foi construído historicamente. E aí isso nos remete a questões históricas da filosofia, da sociologia, da antropologia. Todavia, se a gente pegar o conceito de diversidade como diferença, de semelhança, de similitude, nesse sentido, buscamos, então, entender a palavra diversidade como a questão da valorização das diferenças, pensando dentro da perspectiva das identidades dos sujeitos, que compreende suas subjetividades, a forma como esses sujeitos constituem as suas representações sociais de mundo e de vida. Quando a gente reporta aos estudos da filosofia, por exemplo, nós vamos ver que essa palavra ela se origina lá nos séculos 18 e 19 e tem aí como expoentes Voltaire, e o naturalista Buffon, que traz esse contexto de diversidade dentro de uma perspectiva de estudo das raças e das espécies. Isso se reflete no processo de dominação e de colonização de outros povos. Portanto, essa cultura europeia passa, a partir dessa literatura eurocêntrica, a ser tratada como algo superior aos demais povos que foram colonizados, portanto, também dominados. Então, para entender o conceito de diversidade, nós precisamos compreender também essas questões voltadas, inclusive, para a questão do patriarcado, como é que isso se funciona dentro desse modelo de família, a família burguesa, as instituições burguesas como um todo. Então, é muito ligada à tradição da escola francesa, ocidental, e que privilegia essa cultura eurocêntrica, ocidental, de um homem branco, europeu, civilizado e cristão. Então, portanto, diversidade, ela compreende tanto a perspectiva da diversidade humana, e aí nós estamos falando de um conjunto de totalidades, ou melhor, de um conjunto de diferenças que vai criar aí uma totalidade. E se a gente pensa dentro da perspectiva cultural, é pensarmos que nós precisamos valorizar todas as pessoas nas suas diferenças, que todos nós somos diferentes, por mais que a gente faça parte da humanidade, mas cada um de nós temos características que são diferentes e nos tornam diferentes uns dos outros. Mas aí nós precisamos também tratar de perspectivas teóricas. Primeiro, observar dentro de uma perspectiva da diversidade cultural, no olhar neoliberal, onde há um reconhecimento da diferença, Portanto, esse reconhecimento da diferença é justamente para consolidar aí valores de absolutização das diferenças, no sentido de tornar essa diferença uma mercadoria. Então, a gente precisa pensar que essa diversidade ela parte de uma questão de miscigenação cultural, mas a gente precisa pensar que existe, mesmo fazendo parte de determinada cultura, eu vou ter outras relações intercambiantes que podem me levar a ir traduzindo de maneira subjetiva essa forma de interiorização da cultura.
Também precisamos falar de uma outra perspectiva teórica, né, que nos remete a pensar a diversidade cultural dentro do ponto de vista de um discurso pós-estruturalista, que é justamente um discurso que traz essa lógica de pensar a absolutização das diferenças. Essa perspectiva ela pode, ao meu ver, levar a uma fragmentação, né, a guetizar esse processo cultural. Então, nós entendemos que a diversidade ele precisa reconhecer a igualdade na diferença, valorizando as diferenças, né? E a perspectiva teórica crítica, que é essa perspectiva de pensar que nós somos diversos, nós temos diferenças enquanto pessoas, enquanto indivíduos, sujeitos, né? Mas que, ao mesmo tempo, essas diferenças constituem uma classe, que é a classe trabalhadora. E essa classe trabalhadora, ela faz lutas, ela precisa lutar antagonicamente com a classe detentora dos meios de produção. Nesse sentido, a gente não pode ficar apenas trazendo a discussão de diferenças ou identidades de maneira fragmentadas, mas pensar do ponto de vista da unidade, ou seja, dentro de uma perspectiva da unidade do diverso. Historicamente, os movimentos sociais, com suas diferenças, lutaram em prol de valorizar a interação entre os diferentes atores sociais. E foi reconhecendo a necessidade de implementação de políticas públicas que, somente no final do século XX, começaram a surgir atos normativos e legislações que versassem verdadeiramente sobre o tema da diversidade educacional. A educação do campo é uma educação proveniente dos movimentos sociais. Surge a partir dos anos 80, com a luta dos movimentos sociais por políticas públicas, uma vez que eles começam a perceber, né, a ausência de políticas públicas nesse campo, principalmente a ausência de uma educação que fortalecesse a identidade dos seus sujeitos. E ela busca compreender justamente a realidade desses sujeitos. Ela busca fortalecer essa identidade dos camponeses e também o vínculo desses camponeses com a terra. Então, ela compreende as relações, o jeito de ser, de viver, de trabalhar, de produzir conhecimento nesse espaço de cultura. Uma outra coisa que é importante a gente estar esclarecendo é esse conceito no campo e do campo. A educação no campo é a educação rural, a educação produzida pelo Estado, pelas secretarias de educação, sem a participação desses sujeitos. A educação do campo é aquela construída com os movimentos sociais, construída com a comunidade, construída com os sujeitos que vivem nesses territórios e compreende toda aquela situação, toda aquela realidade, toda a sua cultura, todo o seu trabalho, tudo que eles produzem nesses territórios. Então, é nesse sentido que nós fazemos essa diferenciação para ficar bastante compreendido, porque são paradigmas diferentes. O Brasil é um país de multiculturalidades. Portanto, é um país que tem uma cultura diversa, né, que faz parte aí desse conceito da diversidade. E a educação do campo está justamente incluída nessa diversidade, assim como tem a educação, a modalidade de ensino voltada para a educação de jovens e adultos, que vai estar respeitando, né, as condições de vida desses sujeitos, assim como existe a educação quilombola, que vai estar respeitando as culturas produzidas pelos povos negros, né,
que deixaram aqui os povos africanos, assim como tem a educação indígena. Eu acho que isso apenas enriquece o currículo que é trabalhado dentro das escolas e enriquece a nossa educação e não busca separar ou diferenciar. A educação étnico-racial, ela é uma necessidade histórica de reparação causada aos povos negros pelo Estado brasileiro, por conta do período escravocrata em que nós vivenciamos. Então, por conta disso, ela surge através da luta dos movimentos sociais, das lutas dos povos negros. Através dessas lutas, nós vamos ter a Lei 10.639, que altera a LDB, a 9394/96, no seu artigo 26A, onde agora é obrigatório ao Estado brasileiro, às escolas públicas e privadas, a trabalharem com a educação das relações étnico-raciais, com história e cultura afro-brasileira e africana. Pensar na educação étnico-racial, na educação escolar quilombola e traçar esse paralelo com a educação urbana e rural é necessário porque a educação urbana e rural, no formato em que elas se encontram, elas não dão conta das especificidades desses sujeitos que são únicos, que têm vidas e formas de existência, memórias próprias de cada um. Então, é necessário que esses povos tenham esse reconhecimento histórico, social, cultural, identitário, para que possam ser vivenciados e representados na sociedade como um todo, porque historicamente foi negado, né, a todos esses povos a sua história como ela deveria estar pautada nos livros didáticos, né, nas normativas que nós temos hoje garantidas. O trabalho da diversidade compreendido como algo que possa tornar os sujeitos identitários representados, vai na perspectiva da diversidade, da unidade na diversidade. Então, a unidade na diversidade significa que nós devemos trabalhá-la para que nós possamos estar agregando, né, para que nós possamos estar pensando nessa diversidade como algo a ser complementado dentro da sociedade, porque é isso que vai nos unir, né, nessa complexidade da diversidade, que vai nos unir, compreendendo que cada um de nós somos sujeitos únicos. A diversidade ela é esse componente necessário para que todas as pessoas se sintam representadas e se sintam sujeitos de direitos e pessoas na sua integridade como um todo. Apesar dos últimos avanços, no ano de 2019 foi extinta a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECADI. Essa secretaria era responsável pela implementação e elaboração de políticas públicas nacionais para a diversidade na educação. No próximo bloco, falaremos sobre a educação de jovens e adultos, suas perspectivas e desafios. Continue com a gente, voltamos em um minutinho. Como vimos no bloco anterior, é fundamental a manutenção de políticas públicas educacionais voltadas para acompanhar os processos dos diferentes grupos culturais que compõem a nossa sociedade. Nesse bloco, conheceremos um pouco da educação de jovens e adultos, a EJA. Afinal, o que é a EJA? Quais as suas particularidades? Quais são suas concepções e desafios? A educação de jovens e adultos, ou EJA, como é bastante conhecida, é uma modalidade de ensino que tem por finalidade
atender aqueles sujeitos que não tiveram seus processos de escolarização realizados dentro do que se considera como idade regular. Então, são pessoas que, por diversas razões, deixaram a escola, seja do ponto de vista do trabalho, da maternidade, da paternidade, ou pela própria exclusão escolar, a repetência, a evasão, em algum momento da vida, retorna à escola para poder repor os seus estudos ou para passar por processos de certificação dos estudos. Bom, o campo da educação de jovens e adultos ele se assenta em algumas concepções, algumas visões sobre a própria educação de jovens e adultos. Uma delas, e a mais conhecida, se relaciona com o processo de certificação e reposição dos estudos. Ela está muito relacionada, e aí historicamente também, à visão do ensino da EJA, do ensino noturno, da suplência, dos exames supletivos, com essa finalidade de poder certificar os sujeitos que não tiveram acesso à educação em uma idade considerada regular. Então, essa visão certificadora, compensatória da EJA também vai encontrar nas campanhas de alfabetização, nos programas pontuais de escolarização de adultos, uma tradição muito forte. Isso ela vem lá da LDB de 71, ela se amplia na LDB de 96 com a outra perspectiva de EJA, considerando a EJA não só como um processo de certificação e reposição da escolaridade, mas um direito dos sujeitos terem acesso à educação. Essa é a mais difundida, a mais conhecida. E temos outras, como a educação popular, que se relaciona àqueles processos de educação não formal, de uma educação crítica, emancipadora. Tem Paulo Freire, seu principal expoente, sobretudo no que surge a partir da década de 60, como educação popular mesmo, educação que ocorre fora dos espaços escolares, essa educação que ocorre nos sindicatos, que vai ocorrer nos movimentos sociais, que vai ocorrer nas comunidades eclesiais de base e outros espaços não escolares, e é muito forte o legado e as concepções freirianas para a educação popular, uma vez que consolida um campo muito crítico da educação de jovens e adultos. E nós temos uma outra visão, que é uma visão que está em um marco regulatório internacional, se relaciona a uma visão de educação ou de aprendizagem ao longo da vida. Isso é fruto de um movimento internacional regido pelas CONFINTEAs, pelas Conferências Internacionais de Educação de Jovens e Adultos. São conferências que reúnem agentes governamentais, formuladores de políticas públicas, chefes de Estado, para discutir a educação de jovens e adultos e que se chega a um consenso de que a aprendizagem ao longo da vida, que essa visão sobre EJA, no sentido de aprendizagem ao longo da vida, ela ocorre devido ao fato do sujeito ele ser inconcluso, inacabado, ele está todo o tempo com uma noção de provisoriedade do conhecimento. Então, eu trago essas três visões de educação de jovens e adultos para poder ilustrar como é que esse campo ele se assenta, ele se constitui, como é a trajetória histórica do desenvolvimento das visões sobre a educação de jovens e adultos. Então, a EJA é um campo político e pedagógico, que tem aí suas questões relativas a toda a conjuntura econômica, social, política, que orbita em torno dos problemas escolares. Então, ela é fruto de um movimento que, muitas vezes, está relacionado às próprias dificuldades que a escola apresenta. Então, a EJA ela tem por finalidade cumprir esse papel, não apenas da certificação, não apenas da reposição do estudo, mas a constituição dos sujeitos dentro desse processo de formação humana, de formação integral, de formação para o trabalho, para as relações sociais
inclusive na garantia do próprio direito do sujeito ter acesso à educação. Então, a EJA ela se constitui como esse campo diverso, múltiplo, que tem muitas especificidades e que, de alguma forma, tenta, objetiva, fazer com que esses sujeitos tenham acesso à educação e à educação como direito de todos. Bom, pensando nos princípios de humanização, emancipação e identidade do sujeito, tomamos consciência da diversidade quando percebemos também que a sociedade ela não é homogênea, e sim heterogênea, uma vez que cada sujeito tem sua identidade, sua diferença, vem sua bagagem histórica e a construção de seus ideais. Os educandos da EJA são sujeitos que possuem lugares sociais, geracionais, de cor, gênero, orientação sexual, diversos. É um leque de espaços sociais ocupados pelos educandos da EJA. O trabalho docente na EJA, para ser desenvolvido de forma satisfatória em todas as suas especificidades e particularidades, é necessário que os docentes eles tenham conhecimento para trabalhar com sujeitos fortemente diversificados. Pensamos que a formação docente, por exemplo, seja ela inicial ou continuada, se torne um caminho possível para reduzir o descompasso entre a prática docente e a aprendizagem dos seus sujeitos. Como podemos contribuir para que a diversidade seja respeitada na sociedade? Como a universidade vem trabalhando e pesquisando sobre o tema? Nesse sentido, fomos até o programa de pós-graduação da UESB, o PPGED, para conhecer um pouco mais a sua produção científica. O programa de pós-graduação em educação da UESB tem como grande área a área de educação e como área de concentração também a educação. Isso significa que nós temos um compromisso com a diversidade de temas e de interesse de pesquisa da nossa região, de forma mais específica, mas do Brasil de forma mais abrangente. Aos poucos, o programa vem avançando em termos de quantidade de professores, justamente para poder atender à demanda que a região apresenta para nós, nos projetos de pesquisas, nos objetos que nos aparecem, nas temáticas que são de interesse da nossa região. Ao receber essas tantas temáticas, e agora já com um quantitativo bem mais amplo de professores e com possibilidade de ampliação ainda, nós terminamos com o programa de pós-graduação, apresentando à sociedade regional e também nacional um impacto mais amplo, justamente por atender às agendas de necessidades dos sistemas de educação municipais, estaduais, das instituições, dos sistemas e do próprio interesse mais amplo das pessoas que são interessadas na área de educação, estudiosas da área de educação. Vale destacar que os egressos formados no programa são as mãos do programa para abraçar a sociedade de um modo mais amplo, causando ali uma contribuição mais específica nos diferentes temas e mais ampla na diversidade dos interesses da sociedade. Então, causa, portanto, impacto tanto na reflexão das políticas, quanto na reflexão dos currículos, e tudo isso abraçado com a própria missão do programa, que é de formar pesquisadores para atender as demandas da sociedade, atender as necessidades para a docência, atender as necessidades de pesquisa da nossa região e do Brasil de um modo mais amplo. Para quem quiser saber mais, conhecer melhor o PPGED UESB, visite o endereço www.uesb.br/ppg/ppged. Aqui vamos encerrando mais um episódio do Educação em Tela. Espero que este programa tenha sido de interesse e relevância para você. Eu fico por aqui. Fiquem bem e se cuidem. Usem máscara e até a próxima edição.